Glória a Jesus, graça te damos, ó Pai, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede, por esta oportunidade, Senhor, de semear Tua palavra, de falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, aos corações dos meus irmãos, falar do Teu Evangelho, ao coração dos meus amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe cada um, abençoe cada família. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue até os nossos corações e que Teu Espírito Santo possa plantar, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, Pai, a palavra que será ministrada nesta noite. Te damos graças, Senhor, por tudo, Senhor, por todas as coisas, Senhor, que Tu tem feito de forma tão maravilhosa. Deus amado, te damos graças, te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Estamos chegando, meus amados, estamos chegando para a transmissão da Célula Guerreiros Valentes. Mais um dia, quarta-feira, que nós nos reunimos agora de forma virtual para falar do amor de Deus, para estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor. Até que o Senhor permita nos reunir presencialmente, estaremos assim reunidos toda quarta-feira, na verdade, de longe, mas nossos corações juntinhos, tá? Nossos corações estão juntos pela palavra, pelo amor, ó Deus, que está no nosso meio, né, irmãos? Então, queridos, amados, guerreiros, guerreiras, guerreiros kids, meu abraço especial para cada um dos meus irmãos. Um abraço para a irmã Gismara, que já está nos assistindo, a irmã Vilma. Ó Deus poderoso, obrigado pela vida dos meus irmãos, né? Graça e paz, né, irmã Vilma? Graças a Deus. Te louvamos de coração, meu Deus, pela vida dos meus irmãos. Esta noite, meus irmãos, nós vamos falar de um assunto, como todos eles, muito importante, né? A palavra de Deus, a cada dia ela me deixa mais motivado a falar, mais motivado a pregar, mais motivado a compartilhar da palavra do Senhor ao coração dos irmãos, né? Então, esta noite nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Vamos ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala sobre a história de um homem cego, o cego Bartimeu. É um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, né? E que, por certo, cada um dos meus amados irmãos, ouvintes, já ouviram falar dessa história, o cego Bartimeu. Mas hoje nós vamos falar aquilo que Deus colocou em nossos corações, aquilo que o Senhor quer que nós compartilhe com os irmãos. Então nós vamos ler o texto que está em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó, né? Os irmãos prestem atenção na leitura, né? Para que nós possamos conseguir receber o máximo possível da palavra do Senhor em nossos corações. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, falando de Jesus, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
né? Então, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha só, a tua fé te salvou. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra que toca aos nossos corações, né? Esse texto ele está também narrado por Mateus no capítulo 20, do versículo 29 a 34, e também pelo evangelista Lucas, do capítulo 18, versículo 35 a 43. Então, esses dois evangelistas fazem uma narrativa dessa história, com algumas diferenças, é claro, né? Mas a história é a mesma. Então, o que é que acontece, amados? Aqui, o Marcos está contando um fato, narrando um fato que acontecido, né? Quando Jesus estava fazendo a sua última viagem da Galileia para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto, para ser crucificado. Mas naquela viagem deu por certo passar em Jericó, né? E Jericó é uma cidade, né, que situa a poucos quilômetros de Jerusalém, 27 quilômetros, 30 quilômetros mais ou menos, né? E naquele tempo é evidente que a cidade não é igual a hoje, né? A cidade era uma cidade pequena. E é interessante, quando Jesus entrou em Jericó, ele estava andando na rua, o que é que ele se deparou? Deparou com um homem em cima de uma árvore, né? Falando de Zaqueu, na mesma viagem que ele encontrou, teve aquele encontro maravilhoso com Zaqueu, e Zaqueu se converteu dos seus pecados e foi salvo, ele e a sua casa. Boa noite, Mandani, que bom que você está aqui, minha querida líder, né? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, por sua vida, por sua família, que Deus abençoe, né? Pastor Adélio também, que está nos assistindo, graças a Deus, meu pastor, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, abençoe também a irmã Luzia, todos aí da sua casa, né? Que a sua família é uma bênção. Glória a Deus. Então, irmão, como eu estava falando, então naquela mesma viagem que Jesus teve esse encontro com Bartimeu, foi a mesma viagem que ele também teve um encontro com Zaqueu. E a Bíblia diz lá que ele disse para Zaqueu: olha, convém que hoje eu vá pousar na sua casa. Então quer dizer que Jesus chegou em Jericó mais ou menos à tarde. Naquele dia ele pousou em Jericó, na casa de Zaqueu. Aí começa a história, então, no dia seguinte, ao ele prosseguir a viagem para Jerusalém, começa a história, a narrativa do fato que nós estamos meditando nesta noite. Olha só o que diz no versículo 46 que nós lemos. E foram para Jericó. E quando saíram de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Muita gente, irmãos, muita gente. Além de seus discípulos, que eram 12, né? E mais um tanto que o seguia, né? Que também eram discípulos, não relacionados entre os 12. Diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus naquele dia. E por que então, irmãos? Naquela estrada que Jesus estava indo para Jerusalém, saindo de Jericó, existia ali Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu. Ele estava sentado à beira do caminho, no seu posto de coleta de esmola, né? Ali ele mendigava, ali ele recolhia seus poucos víveres, seus poucos dinheiro para sobreviver. Então quem era Bartimeu, irmãos? A Bíblia não relata muito, nem o nome dele de fato é relacionado, porque essa palavra Bartimeu, na verdade quer dizer que ele era filho de Timeu, porque no hebraico, Bar significa filho, né? E Timeu era o nome do pai dele. Então, na verdade, Bartimeu era um codinome para identificar que ele era filho de Timeu, mas na verdade não tem um nome próprio para ele. Outra característica deste homem é que ele era cego, né? E essa cegueira dele, pelo que diz a palavra de Deus, quando nós lemos atenciosamente, nós vemos que não era uma cegueira de nascença. Ele nasceu vendo, né? E por alguma razão ele se tornou cego. Quando nós lemos lá no versículo 51 diz, ele fala para o Senhor Jesus: mestre, que eu torne a ver. Então se era para tornar a ver, porque ele já tinha visto por algum tempo, por alguma razão ele ficou cego, né? E além dele ser cego, irmão, ele era mendigo, ou seja, ele não tinha uma família, embora diga que era filho de Timeu, ninguém sabe quem era Timeu, né? O certo é que ele andava mendigando.
E aquele ponto de Jericó, ali naquela estrada que ligava Jericó a Jerusalém, era o ponto que ele usava para fazer a sua coleta de esmola ali. Ele ficava pedindo esmola para as pessoas que passavam, e passava muita gente naquela estrada, né? Naquele tempo, aquela região era dominada pelo Império Romano, e ali naquela estrada passava todo dia muitos soldados, muitos cavalos, né? E utilitar dos armamentos, né? Utilitar das armas do soldado. Então, Bastilhão já havia acostumado com aquele negócio. Então muita gente passava ali, e algumas pessoas, por misericórdia, davam alguma esmola para aquele cego que estava mendigando. Mas naquele dia, que ele estava sentado à beira do caminho, presta atenção, irmão, ele estava à beira do caminho, de repente ele ouviu que passava ali uma grande multidão, muita gente passando, mas era diferente o barulho do soldado romano, era diferente o barulho dos cavalos do soldado romano, era uma multidão diferente, né? Mas ele conseguiu assimilar, pelos seus ouvidos, que passava ali muita gente. Então ele indagou de algum transuente que passava naquele momento ali, quem estava passando por ali, o que estava acontecendo, quem era aquela multidão, né? Então disseram para ele: olha, aqui está passando Jesus, o Nazareno. Que maravilha, irmão. Então isso é que é estar no lugar certo na hora certa. Então ele estava ali na beira do caminho na hora certa, no lugar certo aonde Jesus, né, estava passando. Que bom, meu irmão, quando nós estamos no lugar certo onde Jesus está passando, né? Porque Jesus quer nos abençoar assim como ele abençoou aquele homem. Então o Bartimeu, imediatamente, né, ele, no versículo 47, diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante, irmão, porque embora ele fosse cego, né, mas ele teve um entendimento, né, um entendimento, e por alguma razão ele já havia ouvido falar de Jesus, né? Por isso ele sabia que Jesus Cristo era filho de Davi, né? Ele não falou Jesus de Nazaré, não, ele falou Jesus filho de Davi. Então ele conhecia por alguma razão, alguém já havia falado para ele que existia um Senhor, um Mestre, um Salvador, Jesus que curava, Jesus que salvava, Jesus que restaurava a vista do cego, Jesus que restaurava os coxos, os surdos. Então ele ouviu falar, e ele estava naquela perspectiva de um dia encontrar com aquele homem salvador, com aquele homem que curava, com aquele homem que restaurava a vida. E naquele dia ele estava ali no lugar certo, à beira do caminho, onde Jesus estava passando. E ele começou então a gritar, e ele gritava o mais alto que ele podia: Jesus Nazareno, né? Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, olha para mim, estende os teus ouvidos a ouvir o meu clamor. E de repente, meus amados, né, eu fico muito motivado, né, emocionado com isso, porque aquele cego, irmão, ele não podia fazer outra coisa a não ser gritar, a não ser clamar, mas ele clamou com sinceridade. Aí eu lembro de uma frase que Deus falou para Abraão: Abraão, ante da minha presença, e ser perfeito, né? Ser sincero. Então aquele cego, né, ele gritava com toda sinceridade, porque ele sabia que aquela oportunidade que estava tendo ali naquele dia, talvez não acontecesse mais nunca. E de fato, Jesus nunca mais passou naquela estrada, porque dali ele foi para Jerusalém, ele foi preso e foi crucificado, morreu, ressuscitou, né? Como nós sabemos da história tão maravilhosa que deu-nos direito à salvação. Então, oportunidade, amados, é algo que nós não podemos perder. E aquele cego tinha esse entendimento, ele tinha que aproveitar aquela oportunidade. E quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de estar com Jesus? Quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de falar com Jesus? Quantas vezes nós deixamos passar a oportunidade de ter Jesus em nossa casa, de ter Jesus em nossos corações? E a oportunidade é como a água do rio, diz o dito popular: águas passadas não movem moinho. E é verdade, irmãos.
Então nós não podemos deixar passar a oportunidade de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, de ter Jesus em nossa vida, de ter Jesus em nossa casa, de ter Jesus em nossa empresa, de ter Jesus ao nosso lado. E aquele cego colocou no seu coração naquele momento, e com certeza ele pensou: esta é a minha oportunidade, este é o momento que eu tenho para recuperar a minha visão, porque este homem que está passando aqui, ele é o Salvador, ele é o homem que restaura a visão, que dá vista ao cego, que traz a audição ao surdo, que faz os coxos andar. Então este homem é o homem que eu preciso falar com ele, eu preciso clamar para que ele ouça as minhas necessidades. Olha aqui que Jeremias falou, irmão, no capítulo 29, versículo 13, sabe, que nós, sobre clamor, ele diz assim: buscar-me-eis, Deus falando, e me achareis. Quando, meus amados? Quando me buscar de todo o vosso coração. E aquele cego estava buscando Jesus de todo o seu coração, de toda a sua força, né? Era um mendigo, não sabendo se ele tinha comido naquele dia, né? Qual a situação física dele, né? Sabe, apenas que era um mendigo que estava ali a mendigar na beira do caminho. Mas ele recuperou toda a sua força, ele buscou toda a sua força que tinha para gritar, para clamar, para chamar por Jesus. Sabe, meus amados? E sabe por que às vezes as coisas não acontecem também conosco, irmãos? Porque nós não clamamos com a mesma disposição daquele cego Bartimeu. Nós temos que clamar, nós temos que gritar ao Senhor, deixar que o nosso espírito grite o mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão Antônio Luiz apareceu aqui. Um abração para meu irmão aí, tá? A mãe Cleia, né, sua família toda. Um abraço para Duda também, tá? Toda a família do irmão Antônio lá em Conceição do Araguaia. Deus abençoe. Amém? Então, meus amados, nós precisamos ter essa disposição que teve aquele cego, de buscar a presença de Deus, de clamar pelo Senhor, de gritar, de gritar. E o que aconteceu, irmão? Ele começou a gritar tanto que começou a incomodar os transuentes, as pessoas que passavam por ali. E muitos, versículo 48 fala, e muitos repreendiam para se calasse. Cala, tu está incomodando. Cala, tu está incomodando o mestre. Ele não vai te ouvir, ele não vai dar ouvido para você. É assim, meus amados, que muitas vozes chegam aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Não adianta clamar a Deus, ele não vai te responder. Não adianta clamar a Deus, porque ele não vai te ouvir. É assim que quantas pessoas falam para nós, irmãos. Não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena buscar o Senhor, ele não vai te ouvir. Meus amados irmãos, o Deus que eu sirvo hoje, o Deus que você serve, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Está vendo? Que maravilha! É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus, o Jesus Nazareno, o filho de Davi. Ao menos que ouve o meu clamor, assim como eu ouvi o clamor do cego Bartimeu. Mas hoje também, meus irmãos, nós deparamos com muitas vozes do além, pessoas que vêm do infinito, não sei de onde, né, para dizer para nós que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena. Quantas vezes as pessoas têm tentado nos esmorecer, né, para que nós, né, esfraquecemos da nossa fé. Quantas vezes o inimigo tem usado pessoas para trazer-nos oferta, né, tão aparentemente bonita, mas que na verdade, como diz a palavra de Deus em Provérbios, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Porque todo caminho que nos afasta de Deus, todo caminho que nos leva para longe de Deus, é caminho de morte, irmãos. Se alguém nos mostrar um caminho que não vá a Deus, que não seja Jesus Cristo, porque só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Qualquer outro caminho é caminho de morte. Então, mas Satanás tem usado artimanhas, tem usado às vezes vozes do além, espíritos malignos, para tentar nos esfraquecer da nossa fé, dizer não vale a pena, Jesus não vai te ouvir. Né, irmão Antônio Luiz? Jesus não vai te ouvir? Vai ouvir sim.
Jesus vai me ouvir, Jesus vai te ouvir, assim como ele ouviu o cego Bartimeu, porque é o mesmo Jesus, filho de Davi, o mesmo Jesus Nazareno, aquele que cura cego, aquele que restaura a visão, aquele que restaura a audição, que faz coxo andar, é o mesmo Jesus. Glória, glória seja dada ao nome dele. Toda honra e toda glória seja dado ao seu nome. Então, meus irmãos, não dê ouvido para vozes que aparecem de pessoas que às vezes queira te confundir, irmãos. Queira trazer desânimo para você, desânimo para nós, desânimo para que nós... pessoas assim, não ir para a igreja para quê? Todo domingo para a igreja, vários dias por semana, para que isso? Não precisa, sirva a Deus em casa mesmo, fique em casa. Irmãos, isso é voz do além, voz de espíritos malignos que vem tentar nos ludibriar para que nós nos afastemos de Deus, para seguir caminhos que levam à morte. Não, sim, irmãos, eu falei na quarta-feira passada sobre o amor que devemos ter a Deus, e uma forma de demonstrar o nosso amor para com Deus é servindo a Deus. Na verdade foi quinta-feira, né, na live. Na verdade, servir a Deus, uma das formas de servir a Deus é estar na sua casa, é nos prostrar na sua presença, é dobrar os nossos joelhos, é cantar louvor ao seu nome, é engrandecer ao seu nome e dizer aleluia, aleluia, glória a Deus, porque ele é digno, né, irmão Antônio Luiz? Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, quantas vezes, irmãos, eu tenho 35 anos que milito no Evangelho de Jesus Cristo. E quantas vezes já me deparei com pessoas, né, querendo me dissuadir, né, da minha fé. Quantas vezes já me deparei com situação que me levasse em lugar onde Jesus não estava. Sabe, meus queridos, precisamos ter muito cuidado com isso. Se alguém te convidar para ir em algum lugar, e você chegar neste lugar, ou seu espírito te denunciar que Jesus não está, então não vá não, irmão, porque nós só vamos aonde Jesus está. Nós só vamos dos lugares onde Jesus está presente. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos continuar, né, o nosso estudo desta noite. Então, muito daquele povo dizia para aquele cego: cala, tu está incomodando o mestre. Cala, ele não vai te ouvir não. Mas que nada assim, cada vez ele gritava mais alto, cada vez ele gritava com mais força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, sabe, isto é palavra de Deus, palavra de Deus, sabe? Jesus curou uma infinidade de pessoas, Jesus curou infinidade de cegos, mas apenas poucos estão relatados na Bíblia, porque ele relata aquilo que serve para me edificar, né? Para gerar fé no meu coração, para gerar fé no coração dos meus irmãos. E essa história do cego Bartimeu é uma história que move as nossas vidas, né, irmã Vaci? Ela move as nossas vidas, porque demonstra claramente que o meu Jesus, o meu Deus, está com seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, como está escrito lá em Isaías, capítulo 59, que Deus não está com seus ouvidos agravados, que não possa ouvir o nosso grito, que não possa ouvir o nosso clamor, que não possa ouvir a nossa súplica, né, irmão Valci? Deus é poderoso, maravilhoso Deus. Então, aquelas vozes do além, aquelas vozes do infinito, ficavam falando para aquele cego: para de gritar, para de falar, para de clamar, ele não vai te ouvir. Como não vai ouvir, irmãos? Olha só, né? Quando nós lemos lá em Atos capítulo 4, versículo 18, os apóstolos passaram por essa situação. E chamaram os apóstolos e disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Olha só. Sempre tem essas vozes, irmão. Sempre tem algum Herodes. Sempre tem alguém que nos fala ao nosso ouvido: não vale a pena.
Mas nós dizemos, vale a pena sim, porque o meu Jesus, ele morreu numa cruz para me dar salvação, para restaurar a minha vida, para resgatar-me do pecado. Salmo 40, versículo 1 diz, ele me tirou do lamaçal e firmou meus pés em uma rocha que é Jesus. Né, pastora Cês? É isso aí. Então, aquele cego, ele continuava a gritar, né? E eu fico pensando aqui, olha só, João capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus disse, quando nós falamos, quando nós gritamos, quando nós clamamos, ele disse, o próprio Jesus falou, e tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Maria das Graças, minha irmã querida lá de Araguaína, um abraço para você, minha irmã. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Glória a Jesus. Aleluia. Então, Jesus disse, se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Aquele cego estava gritando o nome de Jesus. Ele estava clamando o nome de Jesus. Ele estava suplicando pela misericórdia do filho de Davi. O filho de Davi que está vivo e ressuscitou para nos abençoar. Então, não adianta vir vozes do sei de onde para nos esmorecer, porque nós estamos com nossos pés firmes na rocha, que é Jesus. Nossos pés não estão firmados em cascalho, em areia, não. Nós estamos firmados na rocha, aonde Cristo habita. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou ler mais um versículo aqui, né? Salmo, capítulo 141, versículo 1, sobre esse mesmo tema, diz, Senhor, a ti clamo. Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu te clamar. Você está entendendo, irmão? É clamar, irmão. Aquele cego estava fazendo o que nós devíamos fazer todos os dias, clamar. Aquele cego tinha dificuldade em sua vida, tinha uma cegueira muito de visão. Ele era mendigo, ele não tinha recurso. O único recurso que ele tinha sobre si era uma capa. Não se sabe nem quanto tempo tinha essa capa. Era o único bem de propriedade que ele tinha. Mas ele clamou, sabe? E quantas vezes nós passamos por dificuldade, que não é de cegueira física, graças a Deus. Quantas vezes nós passamos por dificuldade, que não é necessidade de mendigar. Não, graças a Deus. Mas é necessidade de clamar a Deus, para que Ele olhe para nós, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoa, e nos ajuda em nossas deficiências, em nossas dificuldades, né, pastor Adélio? Que Ele nos olhe para nós com seu olhar de misericórdia e diga, filho, eu estou olhando para você. Filho, eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou ouvindo o teu clamor. Oh, meus irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, né, pedis e não recebeis porque pede mal. Que às vezes, irmãos, nós demoramos tanto a clamar, e quando clamamos é para pedir aquilo que não devemos pedir, pedir coisa para o nosso bel prazer, não para nos abençoar ou abençoar o nosso irmão. Aí nós não recebemos, porque o nosso clamor a Deus tem 3 respostas básicas. Deus tem 3 respostas para o nosso clamor. Ele pode dizer sim, pode dizer não e pode dizer espere. E às vezes nós não queremos esperar, porque o tempo de Deus é o seu tempo. Amém? Então o que aconteceu, irmão, quando aquele cego já tinha se esvaído de gritar, de clamar pelo Senhor, e o povo reclamando, cala a boca, cala a boca. Mas ele não calou, irmãos. Assim como nós não calamos, nós não cessamos de louvar a Deus e dizer glória, glória, glória ao nosso Deus. Nós não cessamos de louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, irmã Dani? De jeito nenhum. Assim como aquele cego, ele não cessou de clamar.
Ele não sabia nem a distância que Jesus estava dele, porque ele não via. Mas o certo é que ele estava gritando. O certo é que ele estava clamando com todas as forças dos seus pulmões. E às vezes, irmão, nós temos tanta dificuldade de clamar tão baixo que às vezes nem nós mesmos ouvimos. Está bem que o Senhor ouve pela sua misericórdia. Versículo 49, olha só que maravilha, irmãos. Isso aqui nós temos que ler, reler, ler de novo, tornar a ler e ler outra vez. Versículo 49 diz: parou Jesus. Jesus sempre para nos ouvir, irmãos. Quando nós clamamos com sinceridade, quando nós derramamos nosso coração, Ele sempre para nos ouvir. Parou Jesus e disse: chamai-o. Oh, glória a Jesus. Chamai-o. Sabe, o tema desta palavra que eu esqueci de falar para os irmãos no começo é: tem de bom ânimo, Jesus te chama. E Jesus parou. Aquele cego gritou: tem misericórdia, Jesus, filho de Davi. Jesus parou. Jesus ouviu o clamor daquele cego. Jesus ouviu a sua voz. O seu clamor chegou até os seus ouvidos. E de repente ele parou e disse: chamai-o. Eu sei, irmãos, que aquele povo que estava ali, como assim? Vamos chamar um mendigo? Esse é o mestre, esse é o rabi, é o Jesus. Como é que ele vai perder tempo com um cego que está mendigando? Mas Jesus não veio para curar os sadios, mas veio para curar os doentes. Foi. Jesus não veio para dar vista a quem enxerga, mas veio para dar vista aos cegos. Até mesmo aqueles cegos espirituais que têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. É esse que Jesus também quer curar, né? Jesus diz: clamai-o. Então chamaram o cego. Foram lá, disseram para ele: tem bom ânimo, levanta. Ele está te chamando. Glória a Deus, Ele está te chamando. E eu quero ouvir hoje a voz do meu Senhor me chamando, dizendo: meu filho, eu estou aqui. Eu ouvi o teu clamor, eu vi as tuas necessidades. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Sabe, essa frase Deus falou para Josué, mas muitos anos atrás deste acontecimento aqui, Deus falou para Josué: tem bom ânimo. A mesma palavra que falaram para aquele cego: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus está te chamando. Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu os teus gritos de socorro, Ele ouviu os teus gritos de pedido de misericórdia. Ele ouviu, porque Jesus sempre ouve. João capítulo 14, versículo 14 diz: se pedir alguma coisa em nome de Jesus, Ele faz. Ele faz. Mateus 21, 22. E tudo que pede crendo recebe. Tudo que pede crendo. E aquele cego que estava crendo, ele sabia que aquela era a última e única oportunidade que ele ia ter, porque Jesus não passaria naquele caminho outra vez. Ainda bem que Jesus está do nosso lado para sempre. Como ele disse: está consumado, eu estou com vocês até a consumação do século. Davi disse no Salmo 30, versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarou. Ai, que maravilha, irmãos. Clamei a ti e tu me ouviu. Clamei a ti e tu ouviu meu pedido de socorro. Olha o versículo 50.
Foram lá chamar o cego, disseram para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Bartimeu lançou de si aquela capa, lançou de si o seu patrimônio, lançou de si toda a sua riqueza material, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Ele levantou de um salto. Ele não queria nem saber se ele estava com fome ou não. Ele não queria saber o estado físico dele naquele momento. Ele queria estar com Jesus. O coração dele estava saltitando para estar com Jesus. E o que falta em nossas vidas mesmo é o desejo de estar com Jesus. A alegria de estar com Jesus. Conforme disse Davi: alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria de estar com Jesus. Isso tem que brotar em nossos corações. Isso tem que fluir em nossas vidas todos os dias. Né? Irmãos. A alegria de estar com Jesus. E aquele cego levantou de um salto, jogou a capa fora e foi ter com Jesus. Ele não se prendeu aos bens materiais, que a verdade ele nem tinha, era só uma capa. Mas aquela capa representava tudo para ele, porque aquela capa é que ele cobria-se do frio, é com aquela capa que ele se protegia dos insetos. Era aquela capa, tudo de valor que ele tinha. Mas quando ele disse assim: Jesus te chama, ele lançou fora daquela capa, porque ele sabia que Jesus tinha coisas muito mais maravilhosas para ele. E muitas vezes, amados, hoje a sociedade se prende a bens materiais, a coisas materiais. Disse Jesus em Mateus 19:21, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Esse aqui foi um trecho do diálogo que ele teve com aquele moço rico, que rejeitou a salvação, rejeitou estar com Jesus em troca de seus bens. Salmo 49, versículo 6, o salmista diz: aqueles que confiam na sua fazenda, na sua riqueza, e se gloriam delas, nada pode adquirir. Nada pode adquirir. Então aquele cego chegou junto de Jesus, sem capa, sem capa, já tinha lançado fora, que não valia mais nada para ele. Ele ia encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele ia encontrar aquele que podia dar sua visão. Ele ia encontrar aquele que poderia dar em suas mãos toda a riqueza que ele ia precisar, riqueza de esperança. Ele chegou junto de Jesus e Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Sabe, durante muito tempo eu fiquei intrigado com essa pergunta de Jesus. Que queres que eu te faça? Que pergunta? A Bíblia diz que Jesus sabe tudo o que nós precisamos antes de nós pedir. Antes de nós abrir a nossa boca, Ele sabe o que nós precisamos. Então, como que Ele perguntou para aquele cego: que queres que eu te faça? Sabe por quê, irmão? Porque Jesus quer ouvir de nós as nossas necessidades de forma específica, de forma clara. Jesus sabe tudo o que nós precisamos. Jesus sabe tudo de nossas vidas. Mas Ele quer que nós clamamos. Ele quer que nós nos derramamos diante dEle. Expomos a nossa vida. Porque Jesus não invade a nossa privacidade. Ele é o Senhor. E Jesus é extremamente educado. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha, irmão, quando Jesus precisa que abra a porta para ele entrar, Ele é o Senhor.
Deus poderoso. Quantas vezes ele não entrou em lugares com porta fechada, fisicamente? Mas quando fala da nossa privacidade, da nossa individualidade, ele está batendo a porta. Se nós ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra. E aquele cego estava ali clamando. E Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça, Bartimeu? Que tu quer que eu te faça? Porque tu estava gritando, tu estava clamando. Que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, Mestre, Senhor Jesus, meu Deus, meu amado Senhor, que eu torne a ver. Essa expressão nos indica, irmão, que aquele homem, algum tempo da sua vida, ele já tinha tido visão. Ele estava pedindo para que ele tornasse a ver. E essa pergunta, irmão, eu estava meditando hoje, lembrei de um fato acontecido com o rei Salomão. Está relatado lá em 2 Crônica, no capítulo 1. Um dia Deus encontrou com Salomão e disse para Salomão: pede o que tu queres que eu te dê. Olha só. Eu fico pensando, se Jesus, se o nosso Deus chegasse para as pessoas hoje e pergunta: pede qualquer coisa que eu te dê. Será o que nós pedíamos, irmãos? Será o que nós pedíamos? Bartimeu pediu a sua visão. Salomão pediu sabedoria. E eu, sabe o que eu ia pedir para Deus? E para você, o que você ia pedir para Deus? Certamente muitas pessoas iam pedir carro, casa, fazenda, riqueza. É a lei da oferta. Pede o que tu queres. Então Jesus chegou para aquele cego: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. E no versículo 52 diz, para encerrar essa história maravilhosa: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Não precisa explicar mais nada. A tua fé te salvou. Jesus não colocou sua mão sobre ele, Jesus não fez lodo, Jesus apenas disse: a tua fé te salvou. Porque a fé é que move as montanhas. É a nossa fé que estabelece, né, a nossa vida com Deus. É a nossa fé que nos aproxima de Jesus. A tua fé te salvou. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos e mandou que eles fossem apresentar ao sacerdote, eles foram, ficaram curados, mas apenas um voltou. E quando ele voltou para Jesus, Jesus falou essa mesma coisa para ele: a tua fé te salvou. Aquela mulher pecadora que derramou um vaso de alabastro sobre os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos, Jesus falou a mesma coisa: a tua fé te salvou, vai em paz. Né, irmão Júnior? É a nossa fé, irmãos. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. E como alimentar a nossa fé? Buscando de Deus, através da oração, através do clamor. Crê, porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. Porque Jesus foi o autor do milagre, mas Bartimeu, ele completou com a ação da sua fé. A tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Oh, Deus maravilhoso. Irmãos, a Bíblia, cada dia, nos surpreende com palavras tão maravilhosas, que o Espírito Santo floresce em nossas vidas de uma forma esplendorosa. Eu já li esse texto não sei quantas vezes. Eu já ouvi não sei quantas pregações desse texto. Mas hoje o Espírito Santo falou comigo de forma diferente. E sei que falou com você também de forma diferente. Clame ao Senhor. É o centro da mensagem. Clame ao Senhor com todas as suas forças. Com todos os seus pulmões. Grite se for necessário. E Jesus vai te ouvir. Porque os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. Amém? Glória a Deus, pastor Adélio. Que Deus abençoe meu pastor, meu líder, irmã Dani. Que Deus abençoe. Também nosso abraço ao pastor Israel, pastora Ana. A todos os nossos irmãos da célula, guerreiros valentes, cada um, nossos guerreirinhos kids, as crianças do grupo, todos estejam abençoados com esta palavra. Amém? E a nossos irmãos, aqueles que ouviram, que assistiram, por esse Brasil afora e até em outras nações, que os irmãos possam ser abençoados. Logo mais, essa palavra está no YouTube. Acesse o canal Pastor Francisco Gomes Carvalho. Você vai acessar esta palavra e você possa ouvir e assistir na sua TV com mais calma, tá bom? Graças a Deus. Assim nós estamos chegando ao final dessa palavra maravilhosa. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser, com seu parente, com seu amigo, e fale para ele: eu vou te mandar uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que fala ao nosso coração, que vem do coração de Deus. Então compartilhe essa palavra, ela é para ser compartilhada, porque o meu Facebook é uma parte da Igreja de Deus, que aqui fazemos a pregação do Senhor. Amém? Antônio Carlos da Silva, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Irmão Elias, Deus abençoe, a casa do irmão Elias, Antônio Carlos, ok? Graças a nós te damos, Senhor, te louvamos e te exaltamos. Oremos ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra tão maravilhosa que Ele nos deu esta noite. Poderoso Deus, poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra abençoada que falou poderosamente ao meu coração e falou poderosamente ao coração dos meus irmãos. Meu Deus querido, ensina-nos a ter a disposição de buscar a Tua presença, de clamar pelo Teu santo nome, e seremos, Pai, abençoados assim como aquele cego foi abençoado, porque teve a disposição de clamar, teve a disposição de gritar, teve a disposição de invocar o Teu santo nome. Por isso, Deus, nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. O Senhor Deus é luz que ilumina o nosso caminho, irmão Júnior? É isso aí, certinho. Deus é que ilumina o nosso caminho. Estamos juntos, irmã Dani? Estamos juntos e misturados na nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o nosso Pai Celeste, que o nosso Deus de Israel possa nos guardar nesta noite e dar saúde para todos nós, abençoar cada um, ó Deus, cada família, família que tem pessoas enfermas, que Deus possa levar cura em cada lar nesta noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus seja louvado para todos sempre.